documental e 2 imóveis não tinham nenhuma pendência, né? Então, esse é o histórico do fundo, foi assim que a gente chegou para negociar com a Caixa, né? Isso que você está contando foi importante também na renegociação desses contratos, né? Claro, com certeza, porque imagina, assim, a gente chega nessa situação com um poder de barganha diferenciado, né? Imagina, a gente fechou uma negociação com uma cláusula, uma opção que protegia a gente nessa situação, ou seja, se a Caixa não entregar a documentação que eu pedi para ela no início do contrato, eu teria uma penalidade contra ela, né? Que no caso seria a devolução dos imóveis. Então, eu tenho 11 imóveis nessa situação e, querendo ou não, também, Arthur, essa barganha não é só desses imóveis. Além desses 13 que a gente está falando, eu tenho mais 22 imóveis locados com a Caixa. Então, se a Caixa não negocia comigo bem aqui, agora, nesse momento, como é que vai ficar a negociação dos próximos que vence até 2029? Então, a gente está falando de uma negociação que, claro, são 13 imóveis, mas é uma coisa muito mais macro do que só isso, né? Então, é uma relação comercial que a gente tem. Então, tinha um bloco de 13 chegando com o vencimento do contrato agora e negociação para renovação, mas tem outros contratos que ainda vão vencer nos próximos anos. Perfeito. Perfeito, exatamente. Acho que essa é a importância da escala, né? De ter um fundo grande e se tornar um locador importante para o inquilino, e isso dá certamente esses poderes de barganha, e a gente consegue sentar na mesa com a Caixa mais fácil para negociar esses pontos que são super importantes para o fundo. E o relacionamento, né, que é sempre importante, né, Alexandre Abner, né? Isso é um relacionamento de longo prazo também do fundo com o inquilino, né? O que mais se quer é entendimento, renovação, cede um pouco aqui, ele cede um pouco lá, mas o que todo mundo quer é imóvel ocupado e locado, né? Exatamente. Então, fica com essa cara, esse calendário de contratos que você estava justamente falando, né? Eu vou colocar inteiro na tela aqui para ficar maior. A partir da renegociação desses 13 contratos, tem um pouquinho para acontecer nos próximos anos e vai aumentando a partir de 29, depois em 2032 para frente é que está a maioria dos contratos a vencer. Perfeito. Então, essa negociação foi muito importante para prorrogar o cronograma de vencimentos do fundo, né? O que a gente tem agora em 2029 é basicamente o Santander que não vai ser renovado, né? Que a gente tem a perspectiva de locação, mas o fundo agora tem um cronograma de vencimentos bastante longo, né? Bastante confortável para os investidores, né? Então, isso garante aí uma previsibilidade bastante interessante em termos de distribuição de rendimentos. E como que foi, agora que a gente, né, já entendeu a questão dos 11 que tinham documentos ainda a resolver e tal, qual foi a diferença disso na questão da renegociação? Explica para a gente a questão lá de os imóveis que mantêm o valor e os imóveis que tiveram o valor renegociado para baixo. Perfeito. Então, a gente renegociou 13 agências. Dessas 13, 11 existiam pendências documentais, né? E acho que é importante, em linha com o que o Abner falou, essas pendências são pendências que a gente identificou lá na diligência, no começo. Então, faz parte da nossa diligência aqui exigir documentos. Esses documentos, por algum motivo ou outro, não foram entregues e a gente utilizou isso como uma contrapartida para renovar as agências com o mesmo valor de locação que a gente tem hoje. Ou seja, a gente conseguiu manter os valores de locação para essas 11 agências. Agora, 2 agências que já tinham sido regularizadas, a gente fez o que estava previsto em contrato, que é basicamente renegociar para um valor de mercado, com base num laudo de avaliação do lado deles, num laudo de avaliação do nosso lado, e uma negociação comercial também. A gente renegociou essas 2 agências para valores de locação de mercado mesmo. Tá? Então, dessas 13, 11 mesmo valor, 2 a gente renegociou para valores de mercado. E, novamente, pensando em quem está chegando agora, quem é mais novo de mercado, a questão documental desses imóveis, ele tem escritura, está em nome da Caixa, e a escritura não foi passada para o nome do fundo, não é? Né? O Abner estava comentando agora há pouco, falar irregular, dá uma impressão estranha, né? Não é que o imóvel foi invadido lá pela Caixa e não pertence a ninguém. Tem escritura em nome da Caixa e a escritura não foi passada para o Rio Bravo Renda Varejo, é isso? É isso mesmo. A gente fala aqui, porque quando a gente colocou esse termo irregular ou regular, né, dá a impressão que é uma coisa que não tem solução, enfim.
E não é esse o ponto. A gente fez a diligência, alguns documentos a gente pediu para a Caixa que não foram entregues. A gente só não aceitou passar o imóvel para o nosso nome ainda. Um exemplo dessa questão foi a nossa venda do imóvel de Itaquaquecetuba. O comprador, quando ele chegou, ele avaliou aquele imóvel, ele queria passar para o nome dele, ele queria já assinar a escritura. Então, o fundo, ele por ser um veículo aberto, com reports, né, para CVM, etc., a gente tem uma diligência e a gente só vai aceitar passar para o fundo um imóvel 100%, a documentação 100% correta. Mas essa... Era justamente essa a minha dúvida, porque por que é importante não passar a escritura para o nome do fundo? Porque o investidor comum, ele quer a escritura, né? Ele sabe que a garantia de que o imóvel dele é a escritura. E aí tem, por causa de pendências documentais, você fala, a gente só vai passar quando tiver tudo certinho. Por que é importante isso? É importante principalmente para a gente garantir essa segurança do negócio, inclusive essa barganha que a gente conseguiu para essa negociação de agora. Então, se a gente tivesse passado a escritura e tivesse dado ok nesses documentos que não tinham sido entregues, a gente perderia agora a possibilidade de devolvê-los, né? E perderia esse poder de barganha que a gente teve nessa negociação. Então, assim... E vamos pegar um exemplo prático também. Se por acaso algum desses documentos, uma AVCB, ele fosse necessário, assim, para tirar o AVCB fosse necessário fazer uma reforma, fosse necessário fazer algum tipo de investimento, o fundo não poderia arcar com isso, né? Quem tem que arcar com isso é o vendedor do imóvel. Então, é a Caixa, no caso. Então, isso é importante para a gente garantir os direitos dos investidores na transação inicial. Então, a gente não passa a escritura exatamente para a gente manter o compromisso de compra e venda valendo e, principalmente, com as cláusulas contratuais que nos protegem em relação a essa transação e que, inclusive, nos ajudaram na barganha desse negócio agora. Legal. É importante para a gente entender. E aí, relação original, um contrato atípico de 10 anos reajustado por IGPM. O IGPM em 10 anos foi gigante no Brasil, inflação no Brasil é um negócio muito pesado, acho que é isso que a gente está vendo e aprendendo também, né, com o passar do tempo, esses contratos chegando ao final, que a economia não foi pujante o suficiente para que nas renovações desses tipos de contrato, eu não estou falando só do RBVA, a gente visse renegociações para cima. Né? Competir com o IPCA e o IGPM de 10 anos, o mercado não conseguiu. Então, dessas 11 que mantém, jogou mais um IGPM como se o contrato continuasse normal, quer dizer, reajustou mais um IGPM e continua assim pelos próximos 3 anos sem ter trazido valor para os patamares atuais de mercado. É bastante coisa, né? Bastante dinheiro nesse... manter o contrato assim, né? Perfeito, é bastante relevante, né? Eu acho que uma coisa importante que você falou, Arthur... Vou ser bem mais claro aqui. Tá caro, né? A Caixa paga um aluguel caro, não tendo renegociado nessa renovação, né? Não tendo conseguido pôr para baixo, né? Aí eu acho que tem um ponto importante, né? Esses contratos foram fechados há 10 anos atrás, e nos últimos 10 anos, o Brasil não gerou riqueza suficiente para que houvesse um aumento sequer nominal dos aluguéis, né? Então, isso é no RBVA? Não, isso praticamente no mercado todo. Na Faria Lima, a gente falava em 2012, na Faria Lima, de locação a 140, 130. Hoje a gente fala 200, não bate o IGPM no período. Então, assim, no geral, nos últimos 10 anos, a grande maioria dos imóveis não consegue repor inflação, muito porque o Brasil não conseguiu gerar riqueza, passou por diversas crises no período, teve pandemia, teve impeachment, teve muita coisa que aconteceu nesses 10 anos, foi realmente uma janela desfavorável para crescimento de valores de locação. Essa janela é sempre assim? Não. Na janela anterior, de 2002 até 2012, teria sido uma janela positiva, onde os aluguéis, sim, conseguiram crescer acima da inflação. Então, tudo isso depende um pouco da janela. Essa janela que a gente pegou, a gente sabe que sim, está um pouco mais desfavorável, e que sim, a gente colocou, inclusive, os aluguéis no patamar atual como uma contrapartida pela não apresentação dos documentos. Então, sim, dá para imaginar que tem uma potencial redução, tanto que os aluguéis que foram renovados tiveram, sim, uma potencial redução, e é algo que, sim, pode se esperar. Então, o fato de a gente conseguir manter os valores de locação, e acho que até vale uma correção, a gente não vai corrigir nesse ano agora, a gente passa a corrigir somente a partir do ano que vem, então, a partir de novembro de 2023, as correções por IPCA começam a acontecer normalmente. Então, o fato de a gente conseguir manter os valores de locação, sim, é uma vitória para a gente conseguir
manter uma previsibilidade de distribuição de rendimentos, mesmo diante de um cenário mais difícil em termos de preços de locação nos últimos 10 anos. Tá certo, não é uma continuidade do contrato, né? Acabou um contrato e foi dado início a um contrato novo. Então não tem a obrigação de reajustar mais uma vez pelo IGPM, porque isso era do contrato que acabou, né? E aí, fazendo um novo contrato, também não tem nenhuma obrigação de manter o valor do contrato anterior. Quer dizer, tem uma relação ali que acabou 10 anos depois, tudo certo. Mas o novo valor do contrato novo parte do último aluguel pago no contrato anterior. E a partir de agora vai sendo reajustado por IPCA. Exatamente. Agora foi uma negociação nova, do zero, né? Então, realmente, a gente não precisava seguir nada do que tinha no contrato anterior. A gente teve que começar tudo do zero para essa negociação nova. Sim. E vocês colocaram isso também no fato relevante, eu achei legal. Para quem não sabe, assim, o contrato atípico acabou, ele foi perfeitamente levado até o final, cumprido e tal. Numa renovação, os contratos passam a ser típicos, né? Não haveria justificativa para renovar o contrato de maneira atípica novamente, né? Isso aí. Perfeito, exatamente. E assim, no contrato típico, o que a gente consegue colocar de condições comerciais para ajudar essa previsibilidade a gente conseguir um aviso prévio, que a gente conseguiu um bom aviso prévio de 6 meses, mais uma multa de 3 meses proporcional. Então, a gente está falando aí algo como 9 meses de locação garantidos numa eventual saída, né? Até 9 meses, né? Dependendo da proporcionalidade, em uma eventual saída da Caixa. Então, isso garante, né? Sim, apesar do contrato ser típico, garante sim uma certa previsibilidade, porque dá tempo para a gente trabalhar uma possível nova locação durante esse período. E o contrato atípico, então, ele se justifica justamente porque o Abner falou, alguns desses imóveis estavam prontos, vocês compraram, outros foram desenvolvidos. São as duas situações em que geram um contrato atípico, né? E por que o contrato atípico? Porque o investidor ele quer ter o resultado do investimento dele, que é pesado ali, comprar um imóvel inteiro ou construir um imóvel, ele quer ter o capital e o retorno esperado. Posso dizer que 10 anos depois, com o contrato chegando ao final, o fundo e, por consequência, o investidor teve o retorno que esperava, quer dizer, voltou todo o capital da compra da construção dos imóveis, mais um retorno, né, que seria o aluguel, nesse caso é como se fosse um juros de uma aplicação financeira. Aconteceu esse retorno, funcionou o contrato. Com certeza. Perfeito. Quer falar um pouco? Não, eu só ia comentar que, de fato, a lógica do contrato atípico, a lógica econômica é um player entrar com o dinheiro e ter esse retorno ao longo do tempo, né? E tomar riscos que não são todos que tomariam, mas com uma contrapartida que é uma garantia forte, né? No caso da Caixa. Então, a gente tem imóveis bem localizados, tem imóveis localizados mais em regiões periféricas, que o fundo foi lá, fez um investimento e teve esse retorno. Além desse ganho, nesse caso desse nosso fundo, eu ainda consigo colocar que essas agências que foram mais periféricas ainda gerou uma economia na região em volta dela, né? Então, ela ainda criou um ponto, o que beneficia até no final desse contrato a venda por um valor ainda maior do que esperado, como a gente vem fazendo ao longo desses últimos 2 anos. E aí, por isso também que na renovação não tem mais por que ser atípico, quer dizer, o investimento feito lá há 10 anos já retornou, né, o capital principal e o lucro esperado, e aí agora não precisa de um contrato atípico, ele se torna um contrato normal, como qualquer outro, né? Perfeito. Passa a ser um contrato típico regido pela lei do inquilinato e com, enfim, todas as condições normais aí de um contrato típico. E aí, para a gente encerrar sobre esses 11, né? Tem mais coisa para entender. A Caixa ganhou mais 3 anos para entregar as documentações necessárias para poder passar a escritura. Daqui 3 anos, se ela não entregar, então permanece existindo aquela opção de venda, o fundo vende os imóveis, a Caixa é obrigada a comprar. Perfeito. Permanece existindo, então... Essa negociação também envolveu tanto uma parte jurídica, né, que envolve essa potencial devolução dos imóveis, e envolve também, assim, a gente até comunicou no fato relevante que a gente tinha já um processo de obrigação de fazer contra a Caixa, né, para ela conseguir regularizar esses imóveis. Então, envolve essa estratégia jurídica, né, de prorrogação dessa opção de venda, envolve também essa estratégia comercial.
Mas o que é importante? Daqui a 3 anos, a opção permanece. Então, assim, a gente, inclusive, estamos aqui demonstrando toda a nossa boa-fé e vontade de fazer com que esse negócio aconteça. Então, a Caixa ganha mais 3 anos para fazer. Se não fizer, sim, a opção será exercida. A gente não deve prorrogar isso por mais tempo, né? Acho que isso ficou bem claro para a gente, para a Caixa, que acho que essa é a última vez que a gente vai prorrogar isso. A Caixa tem 3 anos para fazer, é um prazo confortável, é um prazo que dá para fazer. E se durante esses 3 anos a gente não conseguir resolver, eu acho que o caminho é realmente a gente sentar para ver a devolução dos imóveis. Porque, de novo, eu não posso assumir esses imóveis com pendências documentais, porque algumas dessas pendências documentais podem implicar em investimentos para o imóvel, podem implicar em CAPEX. Então, isso é algo que a gente não quer fazer, não quer. Seria algo de aceitar algo que a gente não negociou lá em 2012, né? E essa opção de venda, como uma opção que fosse do mercado financeiro, ela tem preço já, né? Que é o valor lá de trás, de 10 anos, reajustado pelo IGPM. Então, seriam 13 anos de IGPM. O preço que você pagou pelo imóvel, corrigido por 13 anos de IGPM, ela teria que comprar de volta por esse valor. Perfeito, exatamente. Então, serão 13 anos de IGPM na correção aqui da opção. E por mais que os imóveis demandem investimentos, nenhum deles vai custar tudo isso, né? Ou seja, tem um grande incentivo até financeiro para a Caixa fazer essas reformas necessárias e ir atrás de tudo que precisa, né? Exatamente. Essa opção, ela poderia estar dentro ou fora do dinheiro, a depender de como a economia tivesse se comportado, os aluguéis tivessem se comportado. Exato. Hoje, a gente enxerga essa opção como vantajosa para o nosso lado, né? A gente acha que o valor de execução disso seria um dispêndio, além de um dispêndio financeiro bastante grande por parte da Caixa, tem sim um potencial ganho em relação ao valor de venda do mercado. E é isso que a gente usou aqui para conseguir essa contrapartida de prorrogação dos aluguéis nos patamares atuais. Bom, e aí então vamos considerar que vai dar tudo certo nesse sentido, de que não vai ser necessário devolver os imóveis, e daqui 1 ano e meio a Caixa, tudo certo, documentos aqui, passando a escritura. Aí renegocia novamente o valor do aluguel, é isso? Perfeito. Aí a gente segue a relação de um contrato típico, como deveria ter sido agora em 2012, mas a gente prorrogou por um tempo até que a Caixa pudesse, enfim, regularizar tudo que precisava. E dos 13, os 2 que não tem nenhuma pendência, veio para baixo. Como a gente até explicou aqui a questão da economia, veio para baixo. Vocês não contaram para a gente o quanto para baixo. Não dava para falar, Alexandre? Dá para falar sim, Arthur, mas a gente ainda tem outras negociações muito relevantes de agências que estão nos finalmente, que a gente também está saindo. Então, para proteger o próprio investidor, a gente está tendo uma cautela na divulgação dessa informação, até que a gente tenha todo o portfólio de agências que estava previsto para ser negociado esse ano, totalmente negociado. E aí, a partir daí, não vejo problema da gente dar um pouco mais de informação em relação ao quanto que caiu das agências. Então, a gente deve divulgar isso de uma forma um pouco mais clara, provavelmente ainda esse ano, né? Depois que a gente finalizar todas as negociações que a gente tem para fazer esse ano. Legal. Entendido. Não é um bom momento nem para o fundo, nem para o cotista de falar isso, mas depois pode ser mostrado ao mercado. Né? Eu sei que, na verdade, às vezes gera uma ansiedade no investidor, mas é pro benefício dele mesmo, né? A gente está fazendo isso para beneficiar o próprio investidor, para que isso evitar que isso atrapalhe alguma das nossas negociações aqui. Bom. Cara, a gente gosta de saber do lado de cá, viu, Alexandre e Agner. E outra coisa que eu acho que é muito legal para o mercado financeiro, para o mercado imobiliário como um todo, é que isso vai ficando documentado, né? Os fundos imobiliários geraram uma transparência para o mercado imobiliário que eu acho sensacional. Então, isso baliza transações. Você está falando, eu não posso falar agora, porque eu tenho uma outra negociação aqui, com agências também e tal. Não é o momento de eu falar. A hora que você falar, gente que tem imóvel, pessoa física que tem imóvel, vai balizar a sua negociação por isso também. Né? Tem gente que na física tem imóveis alugados para a Caixa, para o Itaú, para o Bradesco, para o Santander, e que vai renovar contrato e tal. E aí, quando o banco falar, quero baixar 40%, ele vai falar, não, olha aqui, ó, fato relevante da Rio Bravo, baixou só 22%, sei lá. E isso, cara, transparência gerando valor para todo mundo. Né? Utilidade pública, né, da informação, com certeza. Exatamente.
Mas nesse momento a utilidade privada é não dar a informação. Eu entendi o porquê que não tem a informação no fato relevante. Bom, e sobre impacto no rendimento? Ele praticamente ficou tudo igual, né? Quer dizer, tem duas agências que caíram, então deve ter uma redução no rendimento. É isso aí. Acho que a redução foi mínima, né? A gente arredondou ali para 0,5, né? Foi um pouquinho abaixo disso, mas redução muito, muito abaixo do esperado, né? Então, acho que a gente mantém uma resiliência muito forte aí, recorrente para os próximos anos. Então, o que tem aí é uma situação, digamos, pendente por mais 3 anos. Pode ser que a Caixa também não vai chegar com todos os documentos de todos os imóveis ao mesmo tempo. Então, pode ser que ao longo dos próximos anos, parte desses imóveis vão sendo regularizados e vão tendo seus valores reduzidos. Perfeito, isso aí. Então, aí a gente dilui um pouco, né? Então, em um cenário que até no final dos 3 anos todos estejam regularizados, isso vai acontecendo em cascata, né? Enfim, então isso diminui um pouco a volatilidade e garante um pouco mais de resiliência dos resultados. Legal. Muito bom. Não sei se faltou falar